retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e comentário do livro Boa Nova. Esse livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o espírito Humberto de Campos. Agora nós estamos lendo o capítulo 8º, que fala sobre o bom ânimo. E vocês viram no bloco anterior como Bartolomeu está colocando as suas preocupações, as suas dúvidas, as suas tristezas, conversando com Jesus, falando, né, desse incômodo, da dificuldade que está a viver no mundo, que era viver no mundo naquela época, a maldade das pessoas, que muitas vezes os seus negócios não iam bem, que ele havia perdido a sua mãe, mas o que a gente nota é que a cada reclamação, a cada colocação de Bartolomeu, Jesus vai trazendo uma explicação, um alento, e Jesus explica com uma clareza tão bonita que... Puxa vida, não é isso mesmo? Nós, eu, você, nós somos esse Bartolomeu que enfrenta essas dificuldades e que também tem as mesmas dúvidas. E agora, então, nós vamos dar continuidade, porque depois que Bartolomeu conversou com o mestre, ele teve que retornar até o seu lar. Então, acompanhe conosco a leitura. Embora nascido em Caná da Galileia, Bartolomeu... Caná, lembra das bodas de Caná, Solange? Sim. O local onde aconteceu o primeiro milagre. Jesus chega lá numa festa de casamento, as bodas de Caná. Lá você vê, já naquela cidade, ele havia nascido nessa mesma localidade, né, Bartolomeu, mas ele morava numa outra cidadezinha chamada Dalmanuta. Mas nós estamos falando aqui apenas a referência também a uma cidade onde Jesus esteve começando a sua trajetória, naquele casamento das bodas de Caná, conforme ele transforma a água em vinho. Lembra disso? Então, agora a gente vai ver o Bartolomeu sozinho andando pela estrada a pé até a sua cidadezinha. Então, vamos lá. Bartolomeu residia então em Dalmanuta, para onde se dirigiu, meditando gravemente nas lições que havia recebido. A noite pareceu-lhe formosa como nunca. No alto, as estrelas se lhe pareciam as luzes gloriosas do palácio de Deus à espera das suas criaturas, com hinos de alegria. As águas do Genezaré, aos seus olhos, o lago, né? Pareciam mais plácidas, mais felizes. Os ventos brandos lhe sussurravam ao entendimento cariciosas inspirações, como um correio delicado que chegasse do céu. Bartolomeu começou a lembrar das recordações de suas tristezas intraduzíveis, aquelas coisas amargas que ele carregava, mas, com surpresa para ele mesmo, não mais encontrou essas lembranças, essas razões no seu coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa progenitora, a afetuosa mãezinha. Refletiu, porém, com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Olha só, ele estava pensando a respeito disso. Ou seja, ele tinha perdido a sua mãe querida, mas Jesus disse, quem se perdeu? O que nós perdemos? Nós não perdemos ninguém. Nós temos a Jesus, nós temos a Deus, nós fazemos parte de uma grande família. Então, Deus era pai dele, né? E era pai dela, da mãe. Uhum. A mãe tinha desencarnado, tinha morrido, mas o Deus continuava sendo pai dela também. Por que ficar com medo, ficar triste, se, como disse Jesus, nós vamos para um outro lugar onde Deus também nos cuida, também toma conta de nós. Mas você está vendo que coisa interessante neste trecho? Jesus dá a ele a notícia sobre o reino de Deus de um outro modo, mas ele precisa ruminar isto, ele precisa pensar. Terminada a colocação, a conversa com Jesus, ele precisa andar para a sua casa. E é neste caminho que nós vamos ter a oportunidade de pensar naqueles velhos modos de ser. Quantas vezes você já foi à igreja, já foi ao centro espírita,
ouviu a palestra, ouviu a pregação do pastor ou a pregação do padre. E quando você saiu dali, praticamente você esqueceu. Você saiu dali, foi para uma lanchonete, foi para um barzinho, foi para um passeio, voltou para casa. Mas aquilo que você escutou não fez nenhum sentido. Você não pensou, você não ficou remoendo, você não se analisou. É o que Bartolomeu está fazendo. E ao fazer isso, ele percebe que para cada lembrança triste que ele tinha antes, agora ele tem um entendimento novo. Ele então já não tem mais Solange, ele já não tem mais essa angústia no coração. Aquilo que antes para ele não parecia não ter como solucionar, agora é fácil entender de outra forma. E ele vai continuar, enquanto o caminho ainda não terminou para chegar em casa, ele vai ponderando todas estas coisas. Primeiro falando com relação à sua mãe. E é bonito. Perder a mãe é uma coisa dolorosa. E a gente vê como ele se conecta, né, com as energias divinas, com as vibrações. Parece que tudo fica diferente. O céu, as estrelas, a natureza. Parece que ele está mais ligado a essas vibrações mais elevadas. Agora no texto ele continua pensando. Veja só, no caminho. Ele ponderou, recordando os contratempos da vida, que seus irmãos, pelo sangue, o aborreciam e caluniavam. Quer coisa pior? Você dentro da sua casa, seus irmãos, aqueles que são mais próximos de você, ficam falando mal de você, fazem provocações, contam mentiras a seu respeito. E então, apesar disto, ele se lembra do que Jesus lhe falou. Jesus, porém, não era seu irmão? Não era seu irmão generoso, carinhoso? Não tinha ouvido? Não tinha lhe dado bom conselho? Veja o texto. Ele volta em si então para aquele problema da família e Jesus está lá. Eu sou seu irmão. Eu sou aquele que é sincero com você, é carinhoso. Aí ele voltou-se para a outra justificativa da sua infelicidade. Qual que era, Solange? Passou a pensar os insucessos materiais. Contudo, que eram as suas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus, que ele trabalhava por edificar no coração? Há uns prejuízos, umas moedas a menos, não é? Essa gente que só quer ganhar, problema de irmão nos negócios É. agora, né? Isso não era tão importante mais. Porque ele entendeu que o negócio principal não era esse. Não era Peixe, não era pesca. Era uma outra forma de ver a vida. E andando desta forma, ele foi pensando até que chegou na sua casa. Vamos ver o que acontece quando ele chega em casa? Porque uma coisa é interessante, você vai na igreja, ouve coisas boas, você vai assistir uma palestra na casa espírita, ouve coisas enobrecedoras, e se você não pensa, ou se você pensa, não importa, você vai ter que voltar para a sua vida. Você vai ter que enfrentar aquele mesmo problema. É o chefe difícil, é o problema material, é a conta para pagar, é o credor na sua porta. Você vai ter que passar a viver aquilo. Só que a diferença é que quando você pensa sobre o que você escutou, você encontra forças para fazer diferente. Mas se você não pensa, você vai voltar a fazer as coisas como sempre fez. Vai ficar com raiva, vai fugir, vai agredir, vai se sentir vítima. E então, agora, nós chegamos na parte em que ele volta para a realidade do mundo, da sua vida. Então, vai amanhecendo, ele vai chegando lá na casinha dele. Vamos ver o que acontece. Chegou à casa pela madrugada. Ao longe, os primeiros clarões do sol lhe pareciam mensageiros ao conforto celestial. O canto das aves ecoava em seu espírito como notas harmoniosas de profunda alegria. O próprio mugido dos bois apresentava nova tonalidade aos seus ouvidos. Sua alma estava agora clara. O coração estava agora aliviado e feliz. Então foi um período em que ele foi se refundindo. Porém, ele chegou em casa. Ao ranger dos gonzos, ao ranger das dobradiças da porta, ele encontra a sua família. E o que acontece, Solange? Assim que ele abre a porta, seus irmãos se dirigem a ele insultos, impropérios,
acusando-o de mau filho, de um vagabundo e de traidor da lei. E aí? Bartolomeu. Agora é a hora, né? Agora é a hora de voltar para a vida. Você ouviu o perdão? Quantas vezes você não foi na igreja, foi no centro espírita, foi no templo evangélico e ouviu o evangelho sendo pregado a respeito do perdão? O perdão, você precisa dar ele 70 vezes 7 vezes. Você não pode se ofender, não pode desejar o mal de quem te fez sofrer. O perdão é o esquecimento. Aí você voltou para casa. No caminho, pensou um pouquinho do perdão, pensou, e quando chegou em casa, encontra justamente a pessoa que te ofende, a pessoa que não trata bem você, que não coopera com você. Não te respeita. E o que fazer com esse perdão que você acabou de ouvir na igreja? Na palestra da casa espírita? Da boca de alguém que está tentando te infundir um bom ânimo? O que fazer com ele? Joga no lixo? Faz de conta que não escutou? Põe numa gaveta? Ou põe no bolso da roupa, tira a roupa e sai aí batendo, xingando em resposta? Vamos ver o que é que Bartolomeu agora vai pensar dos seus irmãos. Vamos lá, vamos continuar com o texto. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Só Bartolomeu tinha o entendimento, seus irmãos não. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele, Bartolomeu, o conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, Bartolomeu guardou os bens do silêncio e se achou na posse de uma alegria nova. Em vez de ficar xingando, sair revidando as agressões, ele ficou humildemente calado, mas manteve o seu coração harmônico, manteve-se em paz com ele mesmo. Porém, esse foi só o primeiro teste. O que acontece depois? Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago como que estava mais acolhedor e mais belo. Ou seja, Bartolomeu não disse nada, não retrucou, pegou suas coisas, a sua rede, o seu barco. Não foi reclamar de ter que trabalhar, não foi reclamar de não conseguir pescar, não foi reclamar de não conseguir o peixe da quantidade que precisava, não foi reclamar daqueles que tinham que comprar o peixe dele. Vamos ver o texto continuando. O lago estava mais acolhedor, mais belo. Seus camaradas de trabalho pareciam a ele mais delicados e acessíveis. Ao final da tarde, não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras, de atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos o observaram com admiração, com exceção de Jesus, que conhecia com alegria a valiosa atitude mental do seu discípulo. Jesus não estava admirado, Jesus sabia quem era ele, quem era Bartolomeu. Por isso que Jesus buscou resgatar a beleza de Bartolomeu de todo este entulho inferior que ele havia permitido que se juntasse sobre ele. Jesus o conhecia. Enquanto os outros estavam admirados, parece que é uma outra pessoa. Transformação é essa? Jesus, não, esse é o Bartolomeu que eu conheço. E aí o que aconteceu? No sábado seguinte, o mestre se direcionou às margens do lago, cercado de seus numerosos seguidores. Ali aglomeravam-se homens e mulheres do povo, judeus e funcionários de Antipas, a par de grande número de soldados romanos. Jesus começou a pregar a boa nova e, a certa altura, contou, conforme nos explica a narrativa do Evangelho de Mateus, que o reino dos céus
é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi descoberto por um homem que ficou assim, embevecido, mas quando viu que o campo não era dele e que o tesouro também não seria, ele voltou a esconder esse tesouro. E com esta ânsia de conseguir aquele tesouro para ele, o homem foi embora, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele terreno. Obviamente, comprou aquilo que estava no terreno, comprou aquele tesouro. Aquele tesouro que ele havia encontrado. Nesse momento, veja só que bonito. Neste instante, o olhar do mestre cruzou, pousou, dirigiu-se a Bartolomeu, que o contemplava embevecido. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo, pela ternura que evidenciava. E o pescador humilde entendeu o quê? A delicada referência do ensinamento que Jesus estava fazendo a ele, experimentando a alma leve e satisfeita. Depois de haver excluído todas as vaidades de que ainda não se desfizera para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Ele conseguiu jogar fora tudo que não prestava para ficar apenas com a beleza daquele tesouro espiritual. Aquilo que estava impedindo ele de conquistar, agora já não impedia mais. E assim, o que acontece? Ele retribui a Jesus o olhar, e a Solange vai terminar o nosso capítulo. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. E aqui... Era a primeira vez que ele chorava, mas agora de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. Ele agora não era mais triste, tinha bom ânimo. Da mesma forma que Jesus pede a todos nós que tenhamos bom ânimo, que não reclamemos da vida, que não nos coloquemos como pessoas amargas, como pessoas abatidas, como pessoas que não gostam de viver. Não! Cada hora da sua vida é um presente de Deus para que você seja feliz fazendo a felicidade de alguém. Eu me recordo uma vez, Solange, que um homem foi procurar Chico Xavier, um homem muito rico. Ele tinha tudo. E ele dizia ao Chico: Chico, eu tenho tudo, minha mulher me ama, meus filhos estão bem de saúde, bem encaminhados, mas eu não sou feliz, Chico, eu tenho uma amargura no meu coração. Aí Chico olhou para ele e falou assim: sabe, meu filho, a sua tristeza é a falta da alegria dos outros. A sua tristeza é a falta da alegria dos outros. O homem era rico, não tinha problema, mas ele não fazia os outros felizes. Ele não fomentava com a sua riqueza a alegria no coração dos seus funcionários. Ele não multiplicava as bênçãos que o valor material pode multiplicar em saúde, em bem-estar, em cultura para aqueles que ele podia ajudar. E então, como ele não fazia isso, as pessoas não gostavam dele. E essa amargura se transmitia para ele. Aí Chico recomenda: faça o bem, faça o que você pode, ajude as pessoas, e você verá um cântico de graça subir a Deus em seu favor, e você vai se sentir muito feliz. Então, é a mesma referência que Jesus faz a Bartolomeu. Faça o bem, não fique carregando toda a sua carroça com o lixo que você encontra. O que a gente vê também, André, é que como isso é atual, como a problemática de Bartolomeu tem a ver com a gente, com as nossas dúvidas, as nossas dificuldades. Tudo isso que Bartolomeu coloca aqui, tenho certeza que cada um de nós já pensou, já imaginou, já sofreu, e como isso é Eu vou contar recente. uma historinha do Chico novamente, presta atenção. Um dia Chico foi fazer uma compra, ele estava com um amigo que o acompanhava naquela cidade que ele não era dele, ele tinha ido visitar. E ele quis entrar numa lojinha e comprar alguma coisa. E então ele entrou, o homem
tinha lá o objeto que ele queria, o Chico pagou e o amigo ficou ali fora esperando pelo Chico. Quando o Chico saiu, o homem disse, escuta, deixa eu ver a notinha aqui, quanto que você pagou por isso? O Chico deu a ele a nota, ele falou assim, escuta, mas o troco é esse? O homem errou no troco, ele tá te roubando, e peraí que eu vou lá dentro. E o Chico falou assim, não vai não, eu tenho que ir, ele tá te roubando, tá tirando seu dinheiro, ele devolveu o troco errado, o troco ele ficou com mais dinheiro, ele não pode fazer isso. E o homem não esperou o Chico, entrou na loja e foi lá no balcão e falar com o homem, porque o senhor deu esse dinheiro de troco, a nota é tanto, ele errou o troco, o senhor está tomando dinheiro dos outros. O homem ficou meio sem graça, né? Ele pediu desculpa, pegou o dinheiro certo, entregou para o homem e saíram do estabelecimento. O amigo do Chico, que fez esse escândalo, e o próprio Chico. Aí na calçada, o amigo fala para ele, Chico, não pode ser assim, porque isso daí não pode, esse homem roubou você, ele não podia ter feito isso, e você não percebeu o roubo, Chico? O Chico fala assim, meu irmão, eu percebi sim, mas você não fez nada? Eu falei assim, não, sabe o que é? É que foi um roubo tão bonito, lindo. Foi um roubo tão bonito, quer dizer, até sendo roubado, naquelas moedas, naquele troco, o Chico viu a beleza e ele evitou de constranger a pessoa. E o amigo que ficou todo zeloso com a perfeição do troco, foi lá buscar e o Chico, não vai não. Sabe por quê? Porque quem rouba vai ser o responsável pelo roubo, não serei eu. Na visão do Chico, pessoalmente, naquele momento. Então veja só, você não perde o equilíbrio, não perde a paz, não perde as coisas. Você vai seguindo. Deixa que as coisas fluam e você se preserva. E tem uma visão muito mais ampla, né, do que essa visão material que a gente tem. É isso aí. É isso. Linda história. Acaba aqui e você pode assistir nosso programa em vários horários. Um programa inédito todo domingo, às 14 horas. Não esqueça. Tem uma reprise no sábado, às 7 horas da manhã, levanta cedo que você assiste. Tem uma outra reprise na quarta-feira, às 4 da manhã e às 6 da tarde. Você pode assistir o nosso programa ao vivo não, inédito, no domingo, às 2 da tarde, ou no sábado e domingo, ou sábado e quarta-feira da semana, você vai ver nosso programa Alegria de Viver. Isso mesmo, são muitas histórias, nós estamos só no capítulo 8º, nós temos aqui 30 capítulos para você, tem muita coisa boa pela frente, então isso aí. Acompanhe. Solange, bom ânimo! É isso mesmo. Bartolomeia! E até a próxima! Para você também, Bartolomeu, bom ânimo para todos nós! Até o próximo Alegria de Viver! Tchau, gente, muita paz!